Meu nome é Bárbara. Olá, eu sou o João Eugênio. Olá, eu sou Pedro Alves. Oi, eu sou o João Birella. Olá, eu sou o Diogo e hoje nós iremos abordar o contexto do desenvolvimento tecnológico e suas implicações acerca do processo evolutivo humano. Apesar da tecnologia ocupar um inexorável campo e ser uma ferramenta absolutamente indispensável às conquistas humanas, é nítido que ainda falta um pleno entendimento acerca de sua evolução ao decorrer do tempo. A atual literatura, no entanto, e acordo histórico, analisa o contexto do progresso tecnológico como algo inerente a um contexto pré-estabelecido e deveras pontual, como uma consequência dos aspectos culturais, econômicos e políticos que influenciam drasticamente o esforço do componente humano na geração de novas tecnologias e métodos de aplicação da mesma. A compreensão do desdobramento do progresso científico e evolutivo da tecnologia da humanidade se apresentam como fatores extremamente importantes para o desenvolvimento científico e tecnológico, totalmente baseados na ideia de que a ciência, tecnologia e sociedades constituem dois sistemas intimamente interligados e mutuamente dependentes. Falar de tecnologia pode ser abstrato, mas a evolução da tecnologia é algo mais abstrato ainda. Depende muito daquilo que a gente considera como tecnologia. Porém, eu acho que alguns pontos a gente pode colocar que foi grandes marcos e invenções que revolucionaram e que fizeram a gente chegar até onde a gente está. O primeiro é o ENIAC, que foi um pequeno computador que ocupava 180 metros quadrados. E não tem nem muito o que falar dele, porque a função dele era só fazer cálculos. Já o Hamac 305, que foi uma fabricação da IBM, tem algo muito interessante, que foi a criação do hard disk, que é o HD que conhecemos como hoje. Na época, o hard disk desse Hamac, ele tinha a capacidade de 5 megabytes, que dá mais ou menos um arquivo de música que a gente tem hoje. Logo depois, né, um pouco mais para frente, avançando alguns anos, a gente chega até o IBM 5150, que foi o precursor da computação pessoal, né? Que foi a partir daí que foram carinhosamente apelidados PCs, né, os Personal Computer. E a partir daí as marcas começaram a copiar, né? A Apple e a Microsoft gostaram tanto desse modelo que investiram nos seus. E aí foi onde surgiu sistemas como o MS-DOS, que logo após veio se tornar o Windows, o Macintosh. E o progresso foi muito rápido a partir daí. Porque logo depois vem o lançamento do Windows. Depois vem o Windows 3, Windows 2, Windows 3, Windows 90, 95, 2000. Isso que a história do Windows está mais marcada na nossa mente, né? Logo depois vem o boom da internet, Windows XP, até que a gente chega no iPhone, cara. E pra mim, o iPhone, ele meio que ele deixa bastante marcado aquilo. Ele é um ponto bastante forte, porque a partir do lançamento do iPhone tudo muda, né? Os celulares a partir do iPhone foram todos feitos com touchscreen, todos com teclado, sem teclado físico. Cara, a partir do lançamento do primeiro iPhone tudo muda, né? E fica a reflexão, porque até agora, e vale fazer a observação que tudo que aconteceu e deu certo, as outras marcas copiaram. E a gente tá chegando no fim de um ciclo, né? Talvez a gente chegue no fim do ciclo, mas é algo que talvez nós aqui a gente consiga ver a próxima evolução. É muito difícil falar disso porque é algo que não foi lançado, entendeu? Mas talvez a gente esteja aqui para falar da próxima evolução e ver as marcas copiando o que vai vir de novo por aí. Quarta revolução
mercado de trabalho, a modificação seria ainda mais complexa, fazendo com que profissões deixem de existir por haver a substituição pelas inteligências artificiais. Entretanto, novos métodos e formas de ofício serão reinventadas ou surgirão novas. Algumas evidências que nos inserem no contexto da indústria 4.0 são automação chegando nos lares, internet das coisas, inteligência artificial, robótica e os smartphones, destacando o terceiro exemplo e evolução que cabe na palma de uma mão. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação que visa simular a capacidade humana de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas em inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É um campo da ciência da computação que visa simular a capacidade humana de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas. Em resumo, a capacidade de um ser inteligente. Com o acesso à mídia atualmente, diversos filmes e séries tratam sobre o assunto inteligência artificial. Não apenas atualmente, mas desde 1927, com o filme Metrópolis, e atualmente com quase todos os filmes com um pouco de tecnologia. Tem uma breve abordagem às inteligências artificiais. São filmes famosos como 2001, Uma Odisseia no Espaço, criado pelo escritor e inventor Arthur Clarke, com HAL 9000, ou até filmes mais recentes, como nos filmes da Marvel, com diversas inteligências artificiais, como Jarvis, a Karen e a Edith, entre outras. Não importa a data, as inteligências artificiais sempre são algo fascinante de ser abordado em ambos os filmes. Elas realizam tarefas básicas ou até tarefas mais complexas. Na realidade, por mais que a forma que vimos as inteligências artificiais nos filmes da Marvel esteja um pouco distante, temos diversas funções que as inteligências artificiais que ajudam no nosso dia a dia, seja para marcar um alarme, pesquisar, reconhecimento facial, digital, vocal, e podemos identificá-las para usar para reconhecer músicas. Como visto no filme do Homem de Ferro, o personagem Tony Stark consegue controlar sua casa. Essa realidade não está muito longe da nossa. Já é possível controlar sua casa. São as chamadas Smart Houses. Elas abrangem o conceito de demótica. Demótica é o termo utilizado na robótica como mecanismos para automatização de espaços, seja ele luminosidade, temperatura, segurança ou até mesmo comunicação. Quais são as principais linguagens de programação usadas para criar inteligências artificiais? A primeira no topo, sem dúvida, é a linguagem de programação Python, por ser a linguagem mais usada para inteligências artificiais pela sua simplicidade no uso e pela criação de protótipos rápidos. A segunda linguagem é o Java. O Java é uma linguagem de programação bastante usada. Tratando-se de inteligências artificiais, ela é muito usada em projetos de larga escala, por oferecer um suporte ideal e facilitar a interação com usuários, a visualização e depuração de dados. Em julho de 2016, fora fundada uma sociedade de neurotecnologia nos Estados Unidos da América, que pode indicar apenas o início de todo o futuro da espécie humana, que poderá mudar drasticamente a forma como os indivíduos se portam em sociedade, desde a forma com que os seres humanos se comunicam, por intermédio da linguagem, até a capacidade de processamento do cérebro humano, tornando o mesmo extremamente potente. Tudo isto, é claro, poderia apenas indicar uma distopia acerca do futuro da humanidade e da forma com que a mesma se portaria em determinada faixa temporal, mas se trata de um dos mais incríveis feitios da ciência e da tecnologia da atualidade. Durante seu desenvolvimento, a equipe da Neuralink vem trabalhando de forma contínua este processo de simbiose, que consiste na associação entre dois indivíduos de espécies diferentes que pode, ou não, ser benéfica para os mesmos, entre seres humanos e dispositivos computacionais, isto é, claro, por intermédio de tecnologias como inteligência artificial. Segundo alguns anúncios até então realizados por Elon Musk, um dos fundadores da Neuralink, o implante que permitirá esta conexão possui cerca de 2,5 milímetros de diâmetro, ou seja, é pequeno o suficiente para ser introduzido no cérebro humano sem que seja necessária a realização de uma complexa cirurgia de introdução, que poderia acarretar em diversos fatores que, por ora,
prejudicariam de alguma forma a recuperação e adaptação do paciente. O mais incrível de toda a sua composição, no entanto, é que o mesmo deverá possuir grande capacidade de flexibilidade, revelando que os conceitos tecnológicos envolvidos no desenvolvimento do dispositivo são, no entanto, mais complexos. Dentre declarações realizadas por Elon Musk no Twitter, é possível destacar uma em especial, em que ele diz, referindo-se à inteligência artificial e à crença de diversas pessoas de que a mesma, em algum momento, possuirá capacidade suficiente para dominar a espécie humana. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, deixando claro e evidente o objetivo de deixar a capacidade de processamento do cérebro humano equivalente à de inteligências artificiais, que modelam suas estruturas de cognição por meio de redes neurais densas. Haja visto que as interfaces de cérebro-máquina, IMC, possuem a capacidade de interação a uma faixa de largura de banda total de fluxo de dados. Dentre os principais objetivos do projeto está a aplicação do dispositivo para o auxílio e tratamento de pessoas com Alzheimer e outros distúrbios neurológicos graves, restaurando por sua vez as funcionalidades comprometidas do cérebro humano, além da restauração das capacidades sensoriais e motoras do mesmo. Contudo, um dos pontos mais interessantes a se notar acerca dessa tecnologia e de suas possíveis e respectivas metodologias de aplicação está a capacidade de se poder ouvir músicas ou diversos outros tipos de ondas sonoras diretamente do cérebro, ou seja, por meio de um dispositivo conectado diretamente ao cérebro humano, para além da possibilidade de ser integrada a dispositivos que auxiliam os movimentos e capacidades de manipulação corpórea humana, denominados exoesqueletos. Exoesqueleto. Para que se entenda o significado dessa palavra, é necessário contextualizar o assunto biologicamente. O exoesqueleto consiste em uma estrutura rígida e resistente, porém ao mesmo tempo maleável e fina. Tal estrutura proporciona movimento em alguns seres do reino animal. Contudo, o foco é voltado para o ramo tecnológico. Assim como no reino animal, os exoesqueletos são constituídos por um aparato altamente resistente que podem ser vestidos por seres humanos para objetivos distintos, partindo desde a chance de fazer uma pessoa voltar a andar, como transformar militares em soldados do futuro, nos remetendo a um ideal de ficção científica. Um par de esqueletos flexíveis para membros inferiores, controle de movimentos para as mãos, uma smartwatch e muletas para a forma corporal fazem parte do equipamento que devolve independência imediatos e possibilidades de se movimentar. A tecnologia fica sendo por testes em pessoas que apresentam dificuldades para a locomoção. Mesmo que ainda existam aptidões nos movimentos, o exoesqueleto mostra ser eficiente, pois, além de apresentar pouco volume e longa duração na A computação quântica. A computação quântica é a ciência que estuda o desenvolvimento de sistemas e algoritmos, tendo sua base em informações que são processadas por sistemas quânticos, como fótons, átomos ou partículas subatômicas. Diferente da computação tradicional, com base no sistema binário, a computação quântica opera de acordo com as leis da física quântica. A computação quântica é baseada em algoritmos lógicos que podem ser executados por um tipo de computador com uma maior capacidade de processamento do que os computadores normais. Os computadores quânticos são máquinas complexas e dependem de temperaturas muito específicas para ser possível a utilização. Grande parte dos computadores quânticos que temos atualmente é possível apenas sua utilização perto dos 282 graus Celsius negativos. Falando brevemente, faria a velocidade da motivação dos átomos
chegarem a zero. Na computação quântica, isso é feito por meio de gases nobres em seu estado líquido, como o hidrogênio ou hélio. Isso ocorre por causa dos chamados qubits. Bit quântico. Os qubits precisam estar em uma completa harmonia em todo instante. Pode-se dizer que ele tem que estar em fase, e qualquer tipo de agitação da temperatura do seu ambiente pode fazê-lo acabar espalhando. Na computação clássica, o processamento é sequencial. Na computação quântica, o processamento é simultâneo. Imagine uma pessoa procurando um nome por nome em uma lista telefônica. Já no processamento quântico, ele verifica muitos nomes a cada processamento. Nos últimos anos, a computação quântica vem ganhando força. Grandes empresas como a Google, Microsoft, IBM e até governos investem na computação quântica. A Google conseguiu criar um processador que consegue fazer cálculos em 10 minutos, em que um processador comum levaria décadas para ser feito. A Microsoft criou a linguagem Q-Sharp para a programação quântica. Essa linguagem é gratuita para o uso de qualquer interessado nesse assunto. A IBM está testando protótipos de computadores quânticos. O governo dos Estados Unidos investe em aproximadamente 1,2 bilhões de dólares em pesquisas na área de computação quântica. Há muitas universidades brasileiras com um breve projeto de computação quântica, porém a pesquisa é algo caro para se manter, por se tratar de leis da física quântica. Superposição quântica. Quando se pensa na computação quântica, logicamente na física quântica, depara-se com um dos principais pilares que regem tal ciência, que é denominado de superposição quântica. Nele, os seus fatores são dados de forma aleatória e imprevisível. Quando se olha para esse pilar da física quântica, é um tanto quanto confuso logo de cara, porque seus valores fogem da física real, é uma coisa muito abstrata. E pensando nesses valores de forma aleatória e imprevisível, eles podem ser dados, detectados com 2 ou mais estados. E de certa forma eles estão ligados com a física quântica, com o quesito, com o atributo de ser observado por algo ou alguém, que no final acaba mudando o seu estado de superposição para uma posição normal. Um exemplo disso é dentro da área da informática, da computação quântica, é se tem um computador e ele pode estar na física normal, ele pode estar ligado ou desligado. Na física quântica, esse computador ele pode estar sob o efeito de superposição, ou seja, ele pode estar ligado e desligado ao mesmo tempo, pois ali os fatores de ligado e desligado eles são dados de forma aleatória e imprevisível, ou seja, 50% um e 50% outro. E um superpõe o outro, ou seja, ali que se dá o efeito da superposição quântica. De tal forma, quando você olha para esses computadores, quando você ou algo ou alguém olha para esses computadores, eles automaticamente saem do estado de superposição quântica e se colocam em algum estado da física normal. No caso deles, o computador ou ele vai ser ligado, ou ele vai estar ligado, ou ele vai estar desligado. Agora olhando para um lado mais físico, mais científico da coisa, até quando se entra no quesito da química, supondo que existe um átomo que está carregado eletricamente, e que esse átomo ou ele pode ter energia A com valor de 100%, ou energia B com valor de 50%. E no começo da explicação eu falei que o fator da superposição quântica, o objeto, ele pode ter 2 ou mais estados. Então esse é um caso que ele vai ter mais de 2 estados. Então esse átomo é eletricamente carregado, que pode ter valor de A com 100% e B com 50% de carga. Se a gente colocar ele sobre superposição, o átomo ele não terá nem energia A e nem energia B, mas ele também não vai ter nem a soma desses valores, ou seja, não vai ter nem o valor de 150%
e também ele não vai ter nenhum valor energético, pois ali são dados 4 valores de superposição, onde um não deixa o outro se manifestar. Mas quando se sai desse quesito da superposição quântica, da física quântica, e parte para a física real, quando esse átomo ele é observado, ele automaticamente ele vai escolher de forma aleatória e imprevisível os valores de 100% de carga ou 50% de carga. Com isso, conclui-se que a superposição quântica ela é dada de forma aleatória e imprevisível, e ela pode ser dada com 2 ou mais fatores que estarão regendo determinado objeto. E ela também está diretamente ligada à física normal, quando ela é observada por algo ou alguém. Então isso é dado pelo computador, que na física normal ele está ligado ou desligado, e na superposição quântica ele está ligado e desligado ao mesmo tempo, e ao ser observado ele retoma algum valor da física normal. E com mais de 4 fatores, observa-se um átomo que pode ter energia A e B, e ao mesmo tempo ele não tem nenhum valores, ele não apresenta nenhum valores da soma de A e B, e ele também não apresenta nenhum valor energético, de tal forma, quando ele é observado pela física normal, ou ele assume o valor de A ou ele assume o valor de B. O gato de Schrödinger. Em 1935, o físico alemão Schrödinger ele propôs um experimento mental que estava diretamente ligado com a superposição quântica. Com esse experimento, ele fez nascer o famoso paradoxo do gato na caixa, ou seja, o paradoxo do gato de Schrödinger. E nesse experimento dele, condiz com um gato que está dentro de uma caixa que é vedada e está isolada do mundo exterior. E junto desse gato tem uma amostra de um material radioativo, um computador Geiger, que nada mais é do que um aparelho que mede radiação, um martelo que está ligado a esse computador Geiger, e o martelo está mirado para um frasco, para uma espécie de recipiente que contém uma espécie de gás letal, um gás venenoso. Nesse experimento ele diz o seguinte: se aquele material radioativo sofrer decaimento, automaticamente o computador Geiger ele vai ser ativado, que causará uma ação no martelo que vai acabar por quebrar o frasco com o gás letal e vai matar o gato. Então, pensando sobre o lado da superposição quântica, o que ele quis dizer com esse experimento? Que tanto o gato como o material radioativo eles estão sob efeito da superposição quântica, pois o material radioativo ele apresenta 50% de chance de decair e 50% de chance de continuar no seu estado normal. Então, logo o gato ele tem a mesma chance, pois se o elemento radioativo decair, o gato morre, senão o gato continua vivo. E então isso é o estado de superposição, 50% do elemento decair e o gato morrer, 50% do elemento não decair e o gato continuar vivo. E quando se olha do lado de fora, do lado exterior da caixa, não sabe se o gato está vivo ou está morto, pois a chance dele estar vivo ou estar morto é 50% de chance para cada lado. Então, tecnicamente, pode-se dizer que aquele gato é um gato zumbi, porque não se sabe qual que é o seu estado. Então, se alguém abrir a caixa e quando for visualizar o gato, vai automaticamente tirar aquele gato do estado de superposição, pois aí vai saber se o gato está vivo ou está morto. Vai saber se o elemento radioativo decaiu e automaticamente quebrou o frasco ou não. Então, contudo, conclui-se que o gato de Schrödinger, o experimento do gato na caixa,
ele é nada mais nada menos do que uma maneira de colocar o conceito de física quântica, da superposição quântica, que é um conceito tecnicamente simples, mas ao mesmo tempo ele é complicado de se sintetizar essa ideia na cabeça, porque foge do mundo real, foge da física real. São fatores que estão sobre fatores. Então, quando o gato está dentro da caixa, você não sabe se ele está vivo, se ele está morto, porque a superposição faz com que ele seja um gato zumbi. E ao abrir a caixa, você descobre se o gato morreu ou não. Então, tanto o gato de Schrödinger como a própria superposição quântica mostra que isso está ligado com a física real e ao mesmo tempo é extremamente importante porque abre um grande leque de fatores e de possibilidades que regem o mundo, tanto o mundo abstrato da física quântica quanto o mundo real da física normal. Para falar de um processador quântico, a gente precisa entender primeiro como funciona o processador convencional, o que na verdade não é nada de complicado, né? O processador convencional ele funciona com uma dualidade de 0 ou 1. Ou seja, uma informação ela só pode ser ligado ou desligado, on ou off, 0 ou 1. E essa dualidade a gente chama de bits. E o processador quântico ele trabalha de uma maneira diferente. Imagina que esse bit, em vez de ser 0 ou 1, ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele é 0, ele é 1. Isso é o que acontece num programador quântico. Na verdade, esses bits que possuem dois estados ao mesmo tempo, ele pode ser 0 ou 1 ao mesmo tempo, ele é chamado de qubits. Só que o interessante é que o valor desse qubit só é revelado quando a gente observa ele. Isso é chamado de superposição quântica e é bastante explicado pela física quântica, o gato de Schrödinger e etc. A questão é que o qubit, a capacidade de processamento dele é infinitamente maior que a computação atual e ela cresce de forma exponencial, inclusive, onde 10 qubits podem representar 1024 valores diferentes, enquanto 15 qubits pode representar 32.000 valores diferentes. Isso aplicado para fazer cálculo é uma ajuda incrível. E até recentemente o Google fez um cálculo que, resolvido por um computador quântico, ele levou 3 minutos. Um computador convencional, o supercomputador convencional entre aspas, um supercomputador mais potente do mundo levaria coisa de 10.000 anos para realizar o cálculo. Essa é a imensidão da computação quântica, com o processador quântico, para um computador convencional que a gente tem. Só que nem tudo são flores também, né? E apesar de ser bem promissora essa tecnologia e aumentar a capacidade de processamento a níveis que a gente não consegue imaginar, para conseguir operar um computador quântico, é preciso rodar em uma temperatura a quase zero absoluto. Além disso, a sala que a máquina ficaria teria que não ter nenhuma interferência de ondas, de rádio e afins, porque isso pode desestabilizar os átomos que são responsáveis pelos qubits. Então, um processador quântico, apesar de ter bastante pontos positivos, e ele tem esses empecilhos para funcionar. A dinâmica tecnológica, como fator resultante da evolução humana e do desenvolvimento tecnológico, fora capaz de diminuir drasticamente o tempo de desenvolvimento e evolução das principais fases da história da humanidade, a fase primitiva, artesanal, industrial e a da tecnologia de altíssimo nível, a qual nos encontramos atualmente e, como há pouco fora mostrado,
Presente no processo histórico e cultural, a tecnologia em seus diversos âmbitos de desenvolvimento revelou-se uma potente alternativa ideal que conduzirá os destinos da espécie humana voltadas ao progresso tecnológico, social e cultural pela inserção de fatores culminantes ao desempenho orgânico. Muito obrigado.